Vamos continuar a exposição de Romanos. Nós paramos no versículo 14, há 2 semanas atrás. Vamos retomar a exposição desse capítulo a partir do versículo 15. Romanos 6, a partir do versículo 15. Romanos 6. Vamos ver até o fim do capítulo. Romanos 6, versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com a ajuda do nosso querido e já consumidor, amigo, professor Carlos Osvaldo, nós resumimos estes versículos com esta frase. Estes versículos que acabamos de ler. O processo da santificação, porque este capítulo trata de santificação, a partir do capítulo 6 até o capítulo 11, especialmente o capítulo 8, depois trata algo sobre Israel, mas é sobre este processo da santificação como uma resposta natural do lugar que nós temos como justos ou justificados em Cristo. É o processo da santificação, significa que os crentes devem se conformar à sua nova posição como justos, reconhecendo a quem pertencem agora e refletindo sobre os respectivos destinos da sua antiga e da sua nova vida. A nova posição do crente, o versículo 15, parafraseado, significaria isto. A nova posição do crente debaixo da graça não significa permissão para continuar a pecar. Esta, infelizmente, é uma conclusão que algumas pessoas chegam e acham que porque já foram salvas e fizeram uma decisão ou acham que foram salvas, acham que porque se consagraram no culto de fogueira, levantaram a mão, repetiram palavras que a outra pessoa disse para elas repetirem, ou mesmo sendo salvas, mesmo sendo escolhidas soberanamente por Deus, graciosamente por Deus, há alguns crentes que acham que por isso podem pecar porque têm os seus pecados uma vez já perdoados, os de hoje, os de amanhã, e vivem uma vida de libertinagem. Ou fizeram calar a sua consciência e ela está doente, está petrificada e aguardam grande sofrimento e é o que vai acontecer. Mas essas pessoas estão enganadas. Se acham que porque foram alcançadas pela graça de Deus agora podem fazer o que querem com o seu corpo, com o seu tempo, com a sua vida. Não é assim. A nova posição do crente não significa uma permissão para pecar. Os crentes, e os versículos 16 a 18, parafraseados, poderão significar isto.
Os crentes devem se conformar à sua nova posição, conformar a entrar na forma, conformar a entrar no formato. É colocar limites, não é fazer aquilo que me apetece, como crente, como cristão, mas conformar-me à nova posição de justo, de ser alguém justificado, alguém que recebeu o perdão dos pecados e agora vive para Jesus. Então deve-se conformar à nova posição de justo, reconhecendo a quem pertence agora. O crente deve perceber a quem pertence. É escravo, é servo de Jesus Cristo. Tem um novo dono, um novo Senhor. Já não é o pecado, já não é a natureza pecaminosa, porque isto é sinónimo de ser humano. Ser humano é ser pecaminoso. O homem é marcado pela pecaminosidade. Nós lemos esse paralelo quando Jesus fala da natureza humana, das obras da carne, aquilo que é ser carne. E quando ele fala com Pedro e fala das coisas próprias dos homens, é falar daquilo que também é de Satanás. E Satanás nós sabemos que é o adversário da nossa alma, aquele que nos induz e nos tenta ao pecado, aquele que quer que nos afastemos de Deus. Ser humano é ser pecaminoso, é ser pecado. E agora nós abandonamos esse senhorio porque fomos comprados, fomos resgatados, fomos justificados, foi-nos dado o perdão dos nossos pecados para servirmos a Jesus, servirmos a um outro Senhor. E nós temos que nos conformar a essa nossa nova posição como crentes. E debaixo desta afirmação há algumas outras ideias que estão nestes versículos. No versículo 16, a escolha do indivíduo quanto ao mestre, quem vai obedecer, determina o seu destino final. A quem é que nós vamos querer obedecer? A quem é que nós queremos seguir como indivíduos? Isso vai determinar o fim da nossa história. A posição do crente mudou de escravidão ao pecado para escravidão à justiça. Nós não podemos esquecer que ainda temos e que temos um novo Senhor, que ainda somos submissos a alguém. Nós nunca seremos totalmente independentes. Porque a nossa independência leva-nos a seguir os nossos impulsos que são pecaminosos. Nós precisamos de ser controlados, dominados. Nós precisamos de um Senhor. E a posição do crente, então, agora é seguir e submeter-se a Jesus Cristo. Dos versículos 19 a 23, nós podemos entender com estas expressões. A objeção, versículo 19, a obrigação do crente é de reverter a sua auto-entrega do pecado para a justiça. Como acabamos de refletir, de lembrar, nós, por impulso, entregamos-nos voluntariamente, sem resistência. Isso é a nossa natureza, a nossa inclinação, a nossa carne. Gálatas 5 descreve as obras da carne, aquilo que se faz naturalmente, sem precisar de muito esforço, de qualquer esforço. Nós, por inércia, nós, por impulso, nós fazemos o pecado, nós realizamos o pecado, nós desagradamos a Deus, ofendemos a Deus e ofendemos pessoas. Nós estamos auto-entregues ao pecado. Mas a obrigação do crente, o dever do crente é se auto-entregar agora a um outro Senhor, à justiça e à fé. O resultado justo da escravidão ao pecado era a vergonha e, por fim, a morte. E esse versículo 21, especialmente, ele faz-nos pensar nas coisas que nós fazíamos, vivíamos e as coisas que hoje, ao lembrar delas, nos deixam envergonhados, nos deixam constrangidos, porque seguíamos esses impulsos. Mas agora nós podemos escolher um novo caminho. E o resultado desse novo caminho, o resultado gracioso da escravidão à justiça, versículos 22 e 23 dizem que é santidade e vida eterna. É bem diferente.
Nós já não temos vergonha, nós temos coragem. Nós já não temos tristeza, nós temos esperança. E esta é a oferta graciosa que o Senhor nos dá neste novo e vivo caminho que se abriu diante do crente. Pela obra que Jesus fez na cruz. Isto foi feito por Jesus. A obra da salvação, a justificação do crente foi realizada por Jesus. E abre-nos este novo e vivo caminho. Estes são os versículos que terminam este capítulo. E estão entre dois versículos muito especiais que estão antes. Um deles está antes e outro está imediatamente a seguir, já no início do capítulo 7. E pelo momento que estamos a viver, historicamente e cronologicamente, eu gostaria que nós prestássemos atenção a estes dois versículos e especialmente a uma palavra. E um dos versículos é Romanos, ainda no capítulo 6, versículo 4. Vamos olhar um bocadinho para trás, versículo 4, Romanos 6. Vemos assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E é esta expressão, esta palavra novidade, novo, que eu gostaria que ficasse destacada neste dia que estamos prestes a dizer adeus ao velho ano e a receber o novo ano. O outro versículo é o versículo 6 do capítulo 7, Romanos 7, versículo 6. A mesma palavra aparece aqui e estas são as duas únicas ocorrências dessa palavra em todo o Novo Testamento. Só aparecem aqui nestes dois versículos. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade. Ficar caduco, na caducidade da letra. Esta palavra significa, portanto, algo novo, uma nova vida criada em nós pelo Espírito Santo, produzindo um novo estado, a nossa alma, que é a vida eterna com Deus. E esta novidade de vida é Jesus, o Espírito de Jesus a habitar em nós. E é por isso que nós já não somos mais escravos do pecado. É por isso que temos uma alternativa. É por isso que agora nós podemos dizer não ao pecado e dizer sim à justiça e à lei de Deus e viver a lei de Deus com o auxílio de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo. É esta novidade, esta nova vida. Isto é sinónimo, esta lei do Espírito e da vida é sinónimo do Evangelho das Escrituras. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 2, nós vemos que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. É o Evangelho que nos livra, é o Evangelho que tem este poder para nos libertar da morte eterna e também da escravidão ao pecado. É a mensagem do Evangelho, é o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, o que Ele fez na cruz. Ali, o castigo dos nossos pecados, a imputação da justiça de Deus através desse sacrifício a todos os que acreditam nesta mensagem. Essa é a mensagem que nós temos para pregar, explicar e que Paulo explica de forma tão profunda nesta carta. Esta é uma carta sobre o Evangelho. O que é o Evangelho e as implicações do Evangelho. Ainda no capítulo 6, gostaria de ler um outro versículo de novo, o versículo 19. Destacar também este versículo por causa de uma expressão que está no meio do versículo. Romanos 6, 19, Paulo diz: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora. É o novo do momento. É o novo deste dia novo. É o novo deste novo ano que vai começar. É o agora, é a novidade
é o novo, o momento, é o presente. Eu gostaria que ficasse destacado. Oferecei agora. Oferecei neste novo ano que começa. Ofereçam, irmãos. Irmãos, vamos oferecer agora, novamente, os nossos membros. Os membros do nosso corpo. Os nossos olhos. Os nossos ouvidos. As nossas mãos. Para servirmos à justiça. Para a santificação. Este é o convite do texto hoje, da palavra, da exposição de hoje, desta carta. Eu senti-me convidado, também com o desejo de convidar os irmãos a agora andarmos em novidade de vida, a fazermos um novo compromisso, a renovarmos o nosso compromisso com Jesus, de vivermos para Ele em santificação, separados para Ele, os nossos pensamentos, as nossas decisões, o nosso viver, as nossas decisões do dia a dia. Porque Paulo faz isso, ele roga, ele pede. Capítulo 12, Romanos 12, versículos 1 e 2, ele suplica: irmãos, eu rogo, pelas misericórdias do Deus vivo, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É oferecer o corpo, é apresentar o corpo agora, apresentar o pensamento agora, as decisões agora, apresentar, essa é a adoração que ele quer, esse é o culto que ele deseja. E ele usou Paulo aos romanos para que chegasse até nós hoje para nos lembrar de focar os nossos pensamentos ao Senhor. Abrir a Bíblia, seguir o versículo, fazer anotações, ajuda-nos a estar atentos ao que o Senhor está a dizer esta manhã. Estamos a ler a palavra do Senhor. E Ele diz: não vos conformeis a este século. Há pouco esta palavra apareceu. Conformar-se. Assumir uma nova forma. Não vos conformeis com este mundo, com o padrão deste mundo. Celebrar a despedida do velho ano, a entrada do novo ano. Para algumas pessoas tem que ter passas ou nozes ou champanhe, ou fogo de artifício e promessas e votos e tantas coisas que muitas vezes são esquecidas no terceiro, no quarto, no quinto dia, e nós estamos a semanalmente sermos lembrados de fazer esta decisão, de nos apresentarmos ao Senhor por uma renovação. De novo, transformar-nos pela renovação. Nós precisamos disso. Mudar a forma de pensar. Pensar de uma forma nova. Em novidade de vida, em novidade de espírito. E é de acordo com a vontade de Deus. Nós sabemos que o que Deus quer é bom, é agradável. É algo que é perfeito, não tem mancha, não tem mácula, não tem nada que nos conduza ao erro. A vontade de Deus, e quando nós como cristãos estamos juntos, nós queremos o bem uns dos outros. E é estranho alguém no meio cristão, e fica muito estranho, fica chocante um cristão desejar o mal, falar em odiar outra pessoa, tratar mal o outro. Isso não combina com a vida cristã. A vida cristã é algo bom, porque a vida cristã é baseada em Cristo, é baseada em Deus, e Deus é bom. E a vontade dele é boa. E nós, por isso, sentimos falta da bondade, sentimos falta da perfeita vontade de Deus. Quando alguém que se diz cristão tem um mau comportamento, dirige más palavras, palavras rudes, torpes, ofensivas, não combina. Quando coisas assim saem da nossa boca, pensamentos assim vêm à nossa mente, coisas más, desagradáveis, coisas imperfeitas, impuras, não combina com o cristão. É por isso que é preciso haver uma renovação, dar valor à novidade. E agora que começa um novo ano, temos uma nova oportunidade de pensar nisso. Mas sabem, a vantagem é que nós temos todos os dias um novo dia. E o exercício só é realmente válido se nós o fizermos diariamente. Se estivermos à espera de um novo ano para fazer novas decisões e resoluções e votos e compromissos, é muito tempo.
Nós precisamos disto diariamente. Nós precisamos ler a palavra todos os dias. Nós precisamos orar todos os dias. Nós precisamos deste contacto com a vontade de Deus revelada diariamente para que realmente a mente, a forma de pensar seja renovada. Haja uma transformação. É por isso que Paulo roga. É por isso que eu fui abençoado ao estudar este texto, ao pensar nesta expressão novidade. Porque eu preciso ser transformado, eu preciso ser renovado. E eu sei que os irmãos precisam. E eu quero ser instrumento de Deus a levar a palavra aos irmãos, seja através de uma voz clara, de uma imagem perceptível, ou de uma leitura eficaz que façam aí no vosso lugar. Nós já pensamos naquele versículo e eu queria relembrar aos nossos mais jovens que têm muita dificuldade para se manter atentos e acordados. Mas esta é uma hora privilegiada que temos na semana. São poucas as horas que temos na semana para estar num ambiente como este. Uma hora é uma hora. Mas 168 é isso? Ou 170? Quantas são na semana que nós temos? 168 é uma. Estamos a ter. E a pergunta de Paulo, que Paulo faz, qual é a vantagem do judeu? Lembra? Qual é a vantagem que o judeu tem? Qual é a utilidade da circuncisão? E nós tentamos entender o que é que isto tem a ver connosco. Qual é a vantagem de ser cristão? Qual é a vantagem de fazer parte de uma igreja, de ser identificado com o povo do Senhor? A circuncisão fazia isso. Qual é a vantagem de ser membro de uma igreja local? De ir às reuniões de uma igreja local? Ele responde muita sobre todos os aspectos. Há muita vantagem em estar num lugar como este, numa hora como esta. Porquê? Principalmente porque aos judeus, ao povo de Deus, aos cristãos, à igreja, aos filhos dos crentes, foram confiados os oráculos de Deus, a palavra de Deus, aquilo que sai da boca de Deus. É por isso que nós precisamos privilegiar e valorizar este tempo. Estamos diante da palavra do Senhor. Ainda que o pregador não seja o mais erudito, o mais divertido, o mais capaz, mas pelo menos eu creio que o pregador está a ler a palavra, está a projetar a palavra, está a convidar-vos a lerem a palavra escrita diante dos vossos olhos, a escreverem a palavra. É um momento de grande vantagem, de grande privilégio. Deus fala por meio da palavra escrita. Hoje, nos nossos dias, Deus fala por meio do Filho. O Filho é Jesus Cristo. E Ele deixou o seu Espírito para guiar à verdade. Apóstolos escreveram aquilo que Jesus queria que fosse escrito. Fê-los lembrar aquilo que Jesus ensinou. E a registar. Eles escreveram para nós lermos, para estudarmos. E de uma forma assim bem solene, que tem grande vantagem. Não apenas ler, mas ler, ouvir, ver e escrever. 4 exercícios bons que os irmãos podem fazer para, nesta hora, interiorizar a palavra de Deus. E vai ser uma bênção, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita e vai ajudar na transformação e na renovação do pensamento para que haja um ano novo feliz, bem-aventurado, abençoado. É fundamental que valorizemos este tempo. Esta não é hora de dormir. Esta não é hora de brincar. É hora de ouvir a palavra do Senhor. Se está muito cansado, se trabalhou de noite, fique de pé. Mas escreva. Procure os textos. Anote. Vá lavar o rosto. Mas ouça a palavra do Senhor. A palavra renovação aqui, ela pode ser traduzida por restauração, por uma completa mudança, mas para melhor. É para melhorar. Esse é o sentido da palavra no grego. Um outro texto importante, não tem a palavra renovação nem novo, mas ele descreve este processo da renovação e da transformação da mente. Romanos 13, versículos 11 até ao 14. Eu digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora. É um momento, é agora. Há pouco nós fomos lembrados naquela pergunta que Jesus fez a Filipe.
Há tanto tempo eu estou convosco e ainda me perguntam, mostra-nos o Pai, ou não me conhecem, não sabem quem eu sou, não sabem quem é o Pai, há tanto tempo eu estou convosco. Já é hora de vos despertardes do sono, é agora. É hora de acordar espiritualmente. É agora, no fim do ano e no começo de um, mas é todos os dias é hora de despertar do sono, de andarmos vigilantes. Vigiai e orai, porque a carne é fraca. O espírito até pode estar pronto, mas a carne é fraca. A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio queremos. Cada dia que passa, cada semana, cada mês, cada ano que passa, nós estamos mais perto da salvação do que estivemos quando primeira vez ouvimos o Evangelho e cremos nessa mensagem. Mensagem do amor de Deus, do sacrifício de Jesus, que é a única mensagem que realmente é o único oráculo, a única afirmação que realmente, acreditando nela, é capaz de tirar os nossos pecados. Confiar nessa mensagem. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos as armas da luz. Vamos deixar de fazer coisas das quais nós nos envergonhamos. As coisas que queremos fazer quando ninguém vê. As coisas que fazemos no escuro, que pensamos no escuro, que dizemos no escuro. Vamos sair das trevas. Vamos para a luz. É o convite de Deus através de Paulo aos Romanos, mas também à igreja que se reúne em Portugal. Vamos sair das trevas, vamos nos revestir da luz e das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices. E nós sabemos que é tempo disso, nesta época. Nós sabemos que dia 31 para dia 1 é tempo de orgia e de bebedice. É tempo de impudicícia em dissoluções. Nada disso para o crente. Nada disso para aquele que foi declarado justo e justificado. Não é tempo dessas coisas na vida do justo. Não é tempo dessas coisas na vida do cristão. Mas é tempo de se revestirem do Senhor Jesus Cristo. É tempo de nada dispor para a carne no tocante às suas concupiscências, aos seus desejos fortes, e são fortes. O desejo que nós temos de satisfazer os nossos prazeres da carne, a gula, a sexualidade, a imoralidade, a preguiça. E são desejos fortes que estão dentro de nós, a maledicência. Mas nada disso. Nós, ouvindo esta mensagem, nós devemos dizer não a essas coisas e devemos fazer um compromisso de andar em novidade de vida, em novidade de espírito. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 17. Segundo aos Coríntios 5. Paulo diz a outra igreja, mas é a mesma ideia. É esta ideia de andar em novidade de vida. Porquê? Porque o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, Ele morreu por todos. Logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. É daqui por diante. É um novo compromisso, é uma renovação, é uma reafirmação, é uma restauração de uma aliança com Deus. É daqui por diante. É agora. Eu sou nova criatura. As coisas fizeram-se novas neste dia. E fazem-se novas amanhã, no novo ano. Para eu andar com o Senhor. Para eu lhe agradar. Viver para Ele. Não viver mais para mim. Não viver para me agradar. Mas viver para o Senhor. Ele morreu por mim. Ele ressuscitou por mim. Eu quero viver para Ele. Eu quero lhe dar o meu tempo. Eu quero lhe dar a minha atenção, a minha afeição. Eu quero lhe dar os meus desejos. Eu quero lhe dar.
Eu sei que eu tenho família, eu tenho que dar o meu tempo também à minha família, especialmente à minha esposa, aos meus filhos, parentes próximos. Eu tenho trabalho, eu sei que eu tenho que dar tempo ao meu trabalho. Mas em todas as coisas, fazer de uma maneira que Deus seja agradado, que Deus seja louvado, que Deus esteja em primeiro lugar, que o Senhor Jesus seja primaz, tenha a preeminência e seja realmente o primeiro. Gálatas 6, versículos 15 a 16. Gálatas 6, 15. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão. Não são os rituais externos. Não é o ser parte de uma igreja. Não é o vir à igreja. Não é isso que é o mais importante. Não é o simples ou o mero facto de ler um livro, ler a Bíblia. Mas é o ser nova criatura. Nascer de novo, por meio da fé. Crendo nessa mensagem. É o ser nova criatura. É andar em novidade de espírito, em novidade de vida. E todos quantos andarem de conformidade com esta regra, a todos esses, paz, misericórdia, sejam obrigados. É esta regra de andar em novidade. Essas pessoas vão experimentar misericórdia e paz. Vão experimentar bondade. A essas pessoas vai-nos ser dada paz, abundância, prosperidade espiritual. Efésios 4, versículos 17 a 24. Um outro texto que retrata esta experiência da renovação da mente. Um dos textos mais claros acerca deste processo da transformação da mente, da renovação da mente, da santificação progressiva. Há um texto paralelo em Colossenses 3, mas vamos ficar com este em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios, andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Não entendem as coisas de Deus. São alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Não conhecem, não leem a Bíblia, não conhecem, não ouvem pregações, são ignorantes. E isto pela dureza do coração. Endureceram os seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impurezas. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de facto o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, à velha natureza, vos despojeis, tirar a roupa, vos liberteis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, esses desejos enganosos do coração humano, que corrompe, que destrói, que estraga, que nos faz depois sentir vergonha das coisas que fazemos, que fizemos, e que nós não queremos fazer, porque isso envergonha-nos. Isso tira-nos a alegria, tira-nos a energia. Errar, pecar, entristece-nos, deprime-nos, aflige a nossa alma. Temos que tirar essas coisas de nós e nos renovar. Versículo 23 diz: vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. É esta novidade de vida, esta renovação da mente, esta transformação do pensamento. E isto vem através da leitura consistente, perseverante da palavra de Deus. A exposição constante à pregação da palavra de Deus, ao aconselhamento bíblico, ao acompanhamento espiritual. O novo homem, ele é descrito à frente. Como é que é essa nova natureza? Os próximos versículos, de 25 a 32, descrevem essa novidade de vida, descrevem essa novidade de espírito. Falar a verdade, irar-se sem pecar, trabalhar e falar para a edificação do próximo, da pessoa que nos ouve, santificar-se e entregar-se a relacionamentos piedosos. É isso que está descrito nos versículos seguintes de Efésios 4. E
Eu creio que os irmãos devem lembrar este texto, Romanos 6, e do dia 28 de maio deste ano, um dia marcante. Acho que para todos nós que estivemos lá reunidos, esta imagem foi projetada naquele dia. Algumas pessoas entraram nas águas, lembram, e houve uma história que eu li ou que eu contei naquele dia do Joãozinho. Não sei quantos lembram da história do Joãozinho. Ele estava a ser batizado, estava na fila para ser batizado e o pastor estava a batizar outras pessoas e perguntava às pessoas: irmão, irmã, viu Jesus? E as pessoas viam, elas diziam, vi. Quando entravam na água, elas diziam, eu vi Jesus. E era um pouco assim, muito animado, sabe? Daqueles bem empolgados, as pessoas cantavam aleluia, glória a Deus, e uma animação porque viram Jesus. E o pastor insistiu com o Joãozinho, na vez do Joãozinho, Joãozinho, tu viste Jesus? E ele, não vi Jesus. E o pastor falou mais alto, mas Joãozinho, tu viste Jesus? Não, eu não vi. E ele insistiu, e lembra o que é que o Joãozinho disse? Mas tenho certeza que ele caiu aqui dentro. A pergunta foi mal feita. E nós sabemos que não é encontrar Jesus na água, no batistério, na piscina onde vão ser batizados. Não é no momento místico, não é ver uma imagem de Jesus que nos vai salvar. Mas é se Jesus é visto em nós. A pergunta é esta. Foi essa pergunta que fizemos naquele dia, que estamos a fazer repetidamente. Vem Jesus em ti? Quiseste ser batizado? Quiseste fazer parte de uma igreja local? Mas faz sentido, isso é coerente, é consistente. Jesus está a ser visto em ti. Há mais de Cristo em ti. Estás a imitá-lo mais. Estás a crescer no conhecimento de quem é Jesus. E quem é Jesus como exemplo? Nós temos estudado a vida de Jesus, a sua obediência, paciência, sabedoria, mansidão, humildade, sacrifício, o uso do tempo, o uso do corpo, como Jesus lidou com todas estas coisas. Ele foi um exemplo, e nós podemos ler a história dos Evangelhos, mas não só os Evangelhos, as cartas que explicam, que aplicam à vida da Igreja estas características de Jesus. E há muitas outras. Mas estas, há muitos exemplos claros, concretos, a forma como Jesus se portou e como ele viveu, o que ele ordenou acerca destas coisas, que nós precisamos tanto, de andar em novidade de vida nestas coisas. São áreas difíceis para nós. Obedecer a Deus, sermos mansos, sermos pacientes uns com os outros, de nos sacrificarmos a favor da obra de Deus e a favor dos relacionamentos para eles serem duradouros. As pessoas, porquê que os casamentos não estão a durar? Não há disposição para se sacrificarem mutuamente os cônjuges. Relacionamentos tão difíceis nas famílias, porque nem pais nem filhos agora se querem sacrificar. Como nós precisamos aprender com Jesus acerca da humildade, mas também do uso do tempo, como ele usou o tempo dele. E o uso do corpo. Há tanto para aprender com Jesus. E a pergunta que ecoa é esta: vem Jesus em ti? Jesus está a crescer em ti? Porque essa é a novidade. A novidade é que Jesus seja percebido em nós. Não é mais de nós. Não é mais do mundo. Mas é mais de Cristo. Mais de Cristo. Recordando aquela frase que resume estes versículos que nós vemos de Romanos 6, 15 a 23. O processo de santificação significa que os crentes devem se conformar à sua nova posição como justos, reconhecendo a quem pertencem agora e refletindo sobre os respectivos destinos. Nós precisamos pensar: para onde é que eu ia quando eu andava sem Cristo? Do que é que eu fui liberto? Do que é que eu fui salvo? E refletir sobre a nova vida que nos está garantida e o que já temos experimentado. Aqueles que já experimentaram o resultado de obedecer a Deus, o resultado de ser humilde, de ser manso, de ser paciente. Quem já experimentou o resultado de usar bem o tempo, de usar bem o corpo, o que é que já sentiu? Com certeza já sentiu muita alegria,
muita força que vem de imitar Jesus, de se santificar para Deus. E dá resultado. É preciso pensar, é preciso considerar, é preciso meditar nessas coisas e perceber as vantagens que há em imitar Cristo, em viver uma vida piedosa, consagrada para Deus. Há grande vantagem em se separar, em se santificar e viver para o Senhor. E queria terminar com um texto, que na verdade está em áudio e em vídeo. E se procurarem este título, Atitudes Novas para um Ano Novo, do pastor Roberto Naves Amorim, vão vê-lo falar em vídeo, há em áudio, e tem escrito, lá está, é para que isto entre pela nossa mente adentro. E eu quero que este texto, eu gostei tanto, eu recebi este texto, eu ouvi, e já ouvi várias vezes esta semana, inclusive eu transcrevi. E quero partilhar estas 3 atitudes e em forma de aplicação desta mensagem sobre a novidade de vida. Um texto muito rico. Eu conheci pessoalmente o pastor Roberto Naves Amorim. Ele é primo do pastor Edson Naves. Eu já falei do pastor Edson Naves aqui. É da Igreja Batista Maranata, uma das igrejas também que nos apoia e ora por nós, que acompanha o nosso ministério. Eu conheci este pastor lá em São José e ele agora está na região de Goiânia a servir numa outra igreja. E ele tem um texto diário que se chama Bom Dia. E ele tem reflexões bíblicas e eu recomendo este site que vai aparecer. Procurem Roberto Naves Amorim, eu recomendo, é um pastor com conteúdo muito bíblico, muito sério, muito prático, como vocês vão ver agora neste texto, que se calhar já leram também, alguém já encaminhou esta mensagem estes dias para algum de vocês. Mas ele começa por dizer assim, nada muda se não houver atitude. Este é o lado mais arminiano, deixem-me brincar connosco, é o nosso lado cristão mais arminiano. Jacó Arminio, que punha muita ênfase na decisão humana, na responsabilidade humana. E sabem como esta é só uma brincadeira. Nós temos muita dificuldade para falar sobre isto. Até que ponto é o nosso esforço, é a nossa atitude, é a nossa decisão, é a nossa vontade de mudar, ou é Deus que faz? É Ele que nos conduz, é Ele que realiza em nós o querer, o desejar. É um mistério para nós, eu reconheço, isso não é fácil. Mas eu concordo com este texto, por isso eu vou vê-lo mesmo nessa perspectiva mais da responsabilidade humana. Nada muda se não houver atitude. Novo ano, mas o novo ano pode ser igual ao velho se não houver uma atitude diferente. O próximo ano só será diferente se as tuas atitudes forem diferentes. Se quiseres ver uma diferença significativa no próximo ano, se não estás contente com o ano que está a acabar e contigo neste ano passado, e se queres ver uma diferença significativa no próximo ano, algumas atitudes precisam fazer parte do teu estilo de vida. E nada disso é novo do que vai ser dito a seguir. Vocês vão ver que isto é mais do mesmo. Mas é mais do mesmo que nós precisamos todos os anos, todos os meses, todas as semanas e todos os dias. Nós precisamos de mais do mesmo. A primeira atitude é focar mais em Deus. O próximo ano, nós precisamos focar mais em Deus. A ordem de Jesus em Mateus 6,33 é: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Os que buscam a Deus lidarão melhor com o inevitável. E sabem o que é inevitável no próximo ano? Frustração. É inevitável que haja frustração, ansiedade. É inevitável que haja momentos de angústia. É inevitável que haja reveses da vida. Sabem, reveses, aquelas contrariedades, parece que a vida está a andar para trás. Parece que estamos a dar passos para trás. Tristeza, isso é inevitável. Isso vai acontecer. Jesus disse que iria acontecer. No mundo tereis aflições. Em 2018 nós teremos aflições. Isso é certinho, é garantido.
Mas os que buscam a Deus lidarão melhor com essas situações. Lidam melhor. Muito melhor. Incomparavelmente melhor. A segunda atitude é focar mais em pessoas. A Bíblia ensina em Romanos 13:9, baseado no Velho Testamento, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Neste próximo ano, valoriza mais as pessoas, valoriza mais o teu cônjuge, valoriza mais os teus filhos, os parentes, os amigos e as pessoas que estão ao teu redor. Investe o teu tempo, bens e recursos em gente. Neste próximo ano ama e foca mais em pessoas. A terceira atitude é ser sério com a vida, é ser responsável. Manter-se responsável pela vida. Provérbios 27, versículo 12. Nós lemos assim no início do versículo. O prudente vê o mal e esconde-se. Há coisas nesta vida que só dependem de nós, de ti e de mim. Tu ouves bastante que é preciso te alimentares ou nos alimentarmos de forma saudável, fazer exercício, gastar menos, poupar mais, trabalhar duro e sério. Mas tu estás a agir assim? Muita gente sofre porque nunca levou a sério estas áreas na sua vida. Não tem levado a sério. E por isso está a sofrer. Desnecessariamente, se tivesse ou se começar a levar a sério estas áreas na sua vida. Alimentação, exercício físico, mordomia financeira, trabalho dedicado, árduo, sério. Neste próximo ano, ser mais responsável. Ser mais sério com a vida. Lembra-te, não é o novo ano que muda a tua vida e te faz feliz. Antes são as tuas atitudes que, quando mudam, fazem com que o ano seja mais feliz e diferente. Por isso, muda hoje as tuas atitudes e terás um ano feliz. As três atitudes: focar mais em Deus, focar mais em pessoas, ser responsável com a vida. Eu digo amém, aleluia, amém. Eu quero, irmãos, eu quero ser mais assim. Eu quero focar mais em Deus. Eu quero hoje comprometer-me com isto, focar mais em pessoas. Eu quero ser mais responsável com a vida. Eu quero ser mais sério. Eu quero ser mais como Cristo. Por isso eu peço que Ele faça de mim um vaso novo para este novo ano. Eu quero orar esta oração agora. Com quem quiser orar comigo. Mas que não sejam palavras vazias, irrefletidas, mas sejam sérias. Eu peço que Gabriela venham até aqui. Vamos cantar esta oração. Vamos pedir a Deus que nos dê esta alegria, esta felicidade de sermos novos, de renovarmos a nossa atitude.